Fala galera, tranquilos? Bom, hoje eu trouxe aqui para vocês um conteúdo de empuxo, ok? Na parte de hidrostática, porém com um aprofundamento agora para a sua prova do nível ITA, ok? Qual que seria o aprofundamento? A gente vai colocar agora um fluido, um objeto que está imerso em um fluido, porém agora esse objeto ele está imerso em dois fluidos ao mesmo tempo, ok? Então eu vou desenhar aqui como se fossem os dois fluidos, ó. Aqui você vai ter um fluido, esse fluido aqui, e aqui em cima você vai ter um outro fluido, esse fluido aqui. Beleza. E o que vai acontecer agora? Eu preciso analisar qual que é a força de empuxo nessa situação. Será que a força de empuxo vai ser só devido ao líquido de baixo, só devido ao líquido de cima, ou devido aos dois líquidos ao mesmo tempo? Então a gente precisa avaliar agora qual que é a força de empuxo que está agindo nesse objeto ali. E como que a gente vai fazer isso? Para trabalhar com a força de empuxo, a gente trabalha com as pressões, que aí se torna um método mais rápido da gente conseguir determinar a equação. Como que seria então? Eu vou trabalhar aqui com dois pontos. Esse ponto eu vou chamar de ponto A e aqui embaixo eu vou chamar de ponto B, tá? Se a gente quiser determinar a diferença de pressão, a gente faz o quê? A diferença de pressão será igual a pressão no ponto B menos a pressão no ponto A, certo? E o que significa essa diferença de pressão? Se tem uma diferença de pressão, significa que vai ter uma força atuando nesse objeto. Então, nessa situação que essa diferença de pressão está associada a uma força. Que força é essa? A força de empuxo, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar dos dois lados pela área. Então, aqui eu vou multiplicar pela área e aqui eu vou multiplicar pela área, tá? O que vai aparecer aqui na minha equação? Você vai ter do lado esquerdo aqui a força de empuxo, que é o que a gente deseja, sendo igual. Aqui desse lado vai ficar a pressão no ponto B vezes a área. Então aqui eu vou botar de vermelho para identificar que é essa parte aqui de baixo, tá? Pressão no ponto B vezes a área. Menos a pressão no ponto A vezes a área. Perfeito? Ok. E aí eu preciso lembrar como que eu calculo essa tal pressão hidrostática. Como que é a pressão hidrostática? Olha para cá, bem aqui, ó, no quadradinho, retângulozinho. A pressão hidrostática ela é calculada por dGH. Densidade do fluido, gravidade, vezes a altura que ele está ali de coluna de líquido, né? Em relação ao nível da água, beleza? Ao nível do fluido que está imerso. Ok. Então, nessa situação aqui, eu vou ter o quê? Esse carinha que está no ponto A aqui, ele vai ter uma pressão devido a essa coluna de líquido. Aqui eu vou falar que é uma altura. Deixa eu botar assim, ó. Essa altura aqui, ó, vai ser uma altura que eu vou chamar de X, ok? Então ele vai ter essa pressão aqui devido a essa altura de coluna de líquido. E como é que a gente vai calcular? Olha para cá. Aqui a gente vai escrever essa pressão A como sendo dGH vezes A, que a área está aqui. Tá. A densidade é de quem? Aqui em cima eu vou falar que esse fluido é o fluido A, tá? E aqui embaixo é o fluido B, perfeito? Então aqui vai ser a densidade do fluido A vezes a gravidade vezes a altura. Que altura é essa? Essa altura de coluna de líquido aqui, perfeito? Então a gente vai colocar aqui ó, como sendo x. X vezes a área. Ok. Então isso daí, né, tá aqui, ok. Essa pressão no ponto B, eu vou calcular ela separado. Então eu vou deixar ela aqui como sendo pressão B vezes a área, sendo igual ao empuxo. Ok. E aí eu vou calcular essa pressão no ponto B aqui separadamente. Aqui eu vou calcular ela. Como que vai ser a pressão no ponto B? A pressão no ponto B vai ser tanto devido a esse líquido aqui de cima, quanto devido ao líquido de baixo. Então, vou precisar colocar algumas referências aqui de alturas. Quais são elas? Aqui em cima, eu vou chamar essa altura aqui de altura A, tá? HA. HA? Pode ser HA, vai. E aqui embaixo, eu vou colocar HB. Aqui, ó. HB, ok? Então, eu tenho agora essas duas alturas ali, perfeito? Como é que vai ser a pressão no ponto B, então? A pressão no ponto B vai ser a densidade do líquido A vezes a gravidade, vezes a altura de fluido da coluna A, HA, mais densidade do fluido B, vezes a gravidade, vezes a altura da coluna de líquido do fluido B, que seria referente a essa altura aqui. Perfeito? Então tá.
Então agora eu vou pegar esse valor aqui, essa expressão, né, e vou substituir nessa equação aqui, certo? Então como é que vai ficar? O empuxo vai ser igual. No lugar de pressão B, eu vou colocar tudo isso daqui. Então vai ficar densidade A vezes gravidade, vezes a altura A, vezes a própria área que está aqui, certo? Mais densidade B, vezes gravidade, vezes a altura B, vezes a área que está aqui, ok? Menos, deixa eu tirar isso daqui, menos. Agora essa etapa aqui. Aqui a gente vai ter densidade A, vezes gravidade, vezes x, vezes A. Perfeito? O que eu vou fazer agora? Eu vou juntar todos os termos que tem a densidade do fluido A, tá? Então, vai ficar assim. Empuxo sendo igual densidade do A vezes gravidade vezes o A vezes. Coloca aqui entre parênteses. Aqui você tem a altura A e aqui você tem o x. Então, vai ficar a altura A menos o x. Perfeito? Mais densidade B vezes gravidade vezes a altura B vezes a área ali, ok? Então, a princípio, cheguei nessa expressão. Mas aqui tem um fator muito importante. Qual que é? Eu devo analisar esse cara bem aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Quem que é esse cara aqui? Olha só. Eu estou pegando essa altura completa e retirando somente esse pedaço daqui. Ou seja, se eu pego isso daqui tudo e tiro somente esse pedaço, sobrou esse pedaço aqui, não é? E esse pedaço aqui refere-se a quem? Aqui é o volume submerso que está sendo referente à parte que está no líquido acima. Então aqui a gente pode escrever sendo o empuxo igual densidade do A vezes gravidade vezes. Se a gente pegar essa altura e multiplicar pela área dele, a gente vai ter o quê? O volume submerso do fluido A. Perfeito? É o volume submerso do fluido A. Esse carinha aqui. Esse carinha que está bem aqui. Ok? Ok. Mais, aqui a gente tem densidade do B vezes a gravidade vezes a altura B vezes a área. Ué, aqui a gente tem quem? Aqui a gente tem a altura do B. Se a gente multiplica isso daqui pela área, vai dar quem? É o volume submerso da parte de baixo, certo? Do fluido B. É essa parte aqui. Então a gente vai ter densidade de B vezes gravidade vezes o volume submerso do líquido B. Ok? Então daqui a gente já tira o quê? Aqui a gente consegue pegar a informação de que o empuxo, né? A força de empuxo, o empuxo aqui, ó, a gente consegue calcular como? Como sendo o empuxo do fluido A mais o empuxo do fluido B. Pronto. E como que eu calculo força de empuxo? Lembra da equação mais geral que a gente conhece, né? Como é que é o empuxo? O empuxo em si, né, isolado, isso para cada um dos líquidos ali, vai ser igual densidade do fluido vezes gravidade vezes o volume submerso. Ok? Nesse caso aqui, quando a gente trabalha com dois fluidos agora, a gente vai calcular o empuxo devido ao líquido A. Como é que a gente vai calcular isso? Densidade do líquido vezes o volume submerso somente do líquido A, vezes a gravidade. E calcula também a soma, né? Soma esse valor do empuxo devido a esse líquido de cima com o empuxo do líquido de baixo. Como é que a gente vai calcular? Densidade do fluido vezes o volume submerso no fluido 2, no fluido B aqui, né? No fluido de baixo, vezes a gravidade. E aí a gente determina a força de empuxo total. Beleza? Então, bons estudos e vamos nessa.